Vamos resolver mais uma questãozinha de matemática da última prova do CFO CBMERG, tá? Lembrando que a nova provinha vai ser nesse domingo, então eu tô nessa saga aí para poder resolver as questões para vocês. Se você chegou no canal agora, seja bem-vindo. Se já é inscrito ou não, dê um like no vídeo e interage bastante com esse vídeo que vai ajudar bastante, tá bom? Vamos lá, questão 23. Uma fábrica com 20 funcionários que trabalham 8 horas por dia. Eu vou começar a anotar algumas coisinhas aqui, tá? Vamos lá. Uma fábrica, beleza, uma fábrica com 20 funcionários, vou começar a anotar porque para eu não me perder, né, com tanta informação. Então, uma fábrica com 20 funcionários que trabalham 8 horas por dia, beleza, 8 horas por dia, produz 4.000 uniformes por mês. Então, 4.000 uniformes, vou botar como UNIF, por mês, beleza. Com o intuito de produzir 9.000 uniformes por mês, então agora ele quer aumentar a produção e o objetivo é aumentar para 9.000 uniformes por mês. O que essa fábrica vai fazer? Foram contratados mais 16 funcionários. Ora, se eu tinha 20 funcionários e contratou mais 16, então agora eu tenho 20 mais 16, mais conhecido como 36. Então, eu vou colocar aqui, ó, 36 funcionários, porque é a soma. Não é que agora vai ter 16, entendeu? É que ele somou, ó, mais 16. Então, você tem que pegar o valor anterior e somar com 16, senão vai dar errado, tá? Beleza, ela aumentou o número de funcionários, né? Porque ela quer ter mais uniformes por mês. E aí, eles vão ter a mesma eficiência, isto é, cada um produz a mesma quantidade de uniformes por hora de trabalho, tá? Isso quer dizer que eles têm a mesma força de trabalho, sabe? É como se fossem funcionários totalmente iguais, sabe? Para produzir essa nova quantidade de uniformes, a equipe de 36 funcionários deve trabalhar diariamente, no mínimo, o seguinte número de horas. Beleza, então quantas horas, que eu vou chamar de X, por dia, esses funcionários têm que trabalhar para poder cumprir esse objetivo? Deu para entender a questão, gente? Basicamente, eu só li e coloquei aqui as informações. Como que eu vou fazer esse processo? Gente, olha só. Eu sei que na situação inicial, eu vou chamar isso aqui de 1 e situação 2, tá? Na situação inicial, o que eu tenho? Eu tenho 20 funcionários, concorda? E esses funcionários estão trabalhando 8 horas por dia. Então, se eu parar para pensar no número total de horas a cada dia, quanto que vai ser esse número total de horas por dia? Vai ficar 20 vezes 8, né? 160 horas por dia. Somando as contribuições de todos esses funcionários, eu tenho um total de 160 horas. Beleza. E em um mês, quanto isso representa em um mês? Um mês a gente pode considerar 30 dias, né? Então, eu quero saber agora o total de horas em um mês. É só eu pegar essa quantidade de horas em um dia, que eu acabei de descobrir que é 160, e multiplicar por 30, certo? Isso aqui vai ficar 4.800 horas. Beleza. Então, e o que representa isso daqui? Isso daqui representa a contribuição mensal. Vou até escrever aqui, ó. Contribuição mensal, porque eu multipliquei por 30, né? De todos os funcionários. Então, vou botar todos. Vou botar só todos. Todos, tá? Beleza, então essa é a situação que eu tinha no início. E com isso daqui, eu consigo produzir 4.000 uniformes, né, por mês. Lembrando que aqui, se eu tô falando por mês aqui eu também tô falando por mês. Percebe que tá tudo mensal? Então, tá tudo ok. Beleza. Agora, vamos pensar na segunda situação. Na segunda situação, eu tenho 36 funcionários. Gente, agora eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que para a segunda situação. Então, se você não entendeu a primeira, você vai ter uma nova chance de entender agora. Ou você pode voltar ao vídeo, tá? Mas eu vou fazer a mesma análise. Basicamente, agora, eu tenho 36 funcionários. Então, eu vou ver que eu tenho 36 funcionários. Cada um vai trabalhar quantas horas por dia? Não sei, chamei de X, é justamente o que eu quero saber. Então, o total de horas por dia é 36x horas por dia. Beleza. E um mês? Quanto que seria em um mês? Em um mês é só multiplicar por 30 de novo, né? Então, ficaria 36x vezes 30. Isso daqui é 1.080x horas. Beleza? E o que seria esse 1.080x horas? Basicamente, é a contribuição mensal de todos
para poder produzir 9.000 uniformes, né, naquele mês. E agora a gente vai fazer uma regra de 3. Porque o que acontece, gente? Eu sei que 4.800 horas de contribuição são suficientes para produzir 4.000 uniformes. Isso tudo em um mês, tá? Percebe que aqui, eu não coloquei aqui, né? Mas aqui, eu botei mensal, né? Eu especifiquei aqui que é mensal. Mas isso aqui é em um mês, tá? Então, se em um mês eu tenho essa contribuição de hora e consigo produzir 4.000 uniformes, para eu produzir na mesma quantidade de tempo, né? Que é um mês, 9.000 uniformes, eu precisaria de uma outra quantidade de horas, ok? E aí, essa quantidade de horas é representada por 1.080x horas. E agora eu vou fazer uma regrinha de 3 simples, gente. Olha só como é que vai ficar. Ó, se eu tô tendo uma contribuição de 4.800 horas, eu consigo produzir 4.000 uniformes. Tudo isso em um mês, tá? Tudo em um mês. Eu não tô repetindo toda hora o mês, porque vocês já viram, né? Que eu tudo coloquei por um mês, né? Aqui, ó. Em um mês, por mês e por mês, tá? Então, fica implícito, tá? Então, se 4.800 horas eu consigo produzir 4.000 uniformes, para eu produzir 9.000 uniformes, lembra que o uniforme tem que estar embaixo de uniforme, tá? As unidades, na regra de 3, tem que estar uma embaixo da outra direitinho. Eu preciso de quantas horas? 1.080x horas. Agora é uma regra de 3 simples. Agora é só multiplicar cruzado, entendeu? Aí vai ficar 1.080x vezes 4.000 é igual a 4.800 vezes 9.000. Beleza, gente? Agora é só conta. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Posso cortar, né? 108 vezes 4 é 216, 432. Então, 432x é igual a 48 vezes 90. Eu posso imaginar que é 48 vezes 9, que é 432. E aí eu coloco um zero. Beleza. E aí, gente, você percebe que ficou exatamente 10, né? Porque quando você pega que o x é igual a 4.320 dividido por 432, você percebe que dá exatamente 10. 10 o quê? Horas, que era justamente a nossa incógnita. Então, cada funcionário vai ter que trabalhar 10 horas para poder cumprir esse objetivo, né? 10 horas por dia. Letra A. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Essa é uma questão clássica de regra de 3. A conta é um pouquinho chatinha, mas a minha recomendação é não use nunca calculadora. Quer dizer, nunca também não. Assim, existem contas que às vezes você vai precisar conferir na calculadora, mas de preferência, não use calculadora para você conseguir fazer a conta bem rapidinho, igual eu fiz aqui, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.